3 fontes disseram à CNN que a cerimônia de assinatura do possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã deve acontecer em Genebra, na Suíça, em breve. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, quem conversa agora com a gente para trazer mais detalhes e, inclusive, tirar dúvidas sobre o que sabemos desse acordo, né, Américo? Porque temos Donald Trump falando que sim, conseguiu concluir essas negociações com o Teherã, que Teherã não vai desenvolver uma arma nuclear, que esse acordo foi fechado, os ataques pararam. Porém, do lado iraniano, a gente não vê declarações nesse sentido. Traz para a gente, então, o que já sabemos sobre esse assunto. Bom dia, Américo. Olá, Carol. Muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui nessa sexta-feira. Como você colocou, o presidente Donald Trump está dando essa guerra como encerrada, dizendo que já conseguiu fechar um acordo com o Irã e que os iranianos iriam abrir mão do seu programa nuclear. Ontem ele já disse, a guerra acabou e agora nós vamos assinar esse acordo com os iranianos. 3 fontes confirmaram à CNN que a ideia seria assinar esse memorando de entendimento. Não é exatamente um acordo de paz, é um memorando de entendimento entre as duas partes que seria assinado em Genebra, na Suíça. Às vésperas, talvez se isso acontecer esse final de semana, vai ser a véspera da reunião do G7, a reunião das 7 grandes economias ocidentais, que vai acontecer em Evian, na França, do outro lado do lago que separa a Suíça e a França. Então, ali pertinho da onde o próprio presidente Donald Trump vai estar e o presidente Lula também, que foi convidado a acompanhar o G7. Nós vamos fazer a cobertura de lá. Agora, Carol, a agência de notícias iraniana IRNA acabou de divulgar informações sobre a posição do governo iraniano sobre isso, que dá muito mais detalhes do que o lado americano sobre o que teria sido de fato acordado entre os dois. Em primeiro lugar, trata-se, como eu disse, de um memorando de entendimento e não de um acordo de paz. Esse memorando de entendimento é um documento inicial que abre caminho para os dois lados discutirem de fato uma paz sustentável na região. Esse memorando de entendimento cria, inclusive, ali prazos de 60 dias, portanto 2 meses, para que as questões mais complicadas sejam resolvidas, como, por exemplo, o programa nuclear iraniano. Ainda segundo a agência de notícias IRNA do Irã, esse memorando de entendimento não faz nenhuma menção ao programa nuclear, que seria resolvido em até 60 dias, portanto o Irã não abriu mão, como diz o governo americano, do seu programa nuclear. O Irã também diz que a futura administração do Estreito de Hormuz vai ser resolvida de uma forma regional entre o Irã e Omã, que são os 2 países de cada lado do Estreito de Hormuz, e que o governo americano não teria nenhuma participação nisso. E o governo do Irã diz também que vai continuar negociando, que não existe nenhuma negociação, na verdade, sobre a questão dos armamentos iranianos, uma demanda dos israelenses, que o Irã contivesse ali o seu número de mísseis. O Irã diz que não vai negociar isso. E, por fim, o Irã também diz que esse memorando de entendimento liberaria, sim, o Estreito de Hormuz e também seria responsável por acabar com a guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, com um compromisso dos Estados Unidos de forçar Israel a pôr fim à guerra no Líbano. Então vamos resumir, Carol. O governo americano diz que a guerra acabou, o governo iraniano diz que esse é um acordo de entendimento entre as duas partes, que abre as negociações para mais 60 dias de negociações sobre os pontos que são os principais na relação entre os dois, especialmente a questão nuclear. O que contaria nesse memorando de entendimento? Um compromisso dos Estados Unidos de acabar com a guerra, inclusive no Líbano, ou seja, forçar Israel a interromper os seus ataques, levaria à liberação do Estreito de Hormuz, que interessa tanto ao presidente Donald Trump como aos iranianos, porque os iranianos estão impedidos neste momento por conta de um bloqueio naval americano de exportar petróleo, então isso interessa aos dois lados, liberar o Estreito de Hormuz, mas o Irã diz que não vai abrir mão de controlar o Estreito no futuro e que os americanos não vão ter participação nenhuma. Então, Carol,
é um acordo relativamente frágil, porque não toca em questões que são absolutamente fundamentais e que, segundo o lado iraniano, seriam discutidos nos próximos 60 dias. Mas abriria o canal do Estreito de Hormuz e impediria novos choques entre americanos e iranianos e também no Líbano, caso o lado iraniano esteja correto nessa afirmação de que os americanos se comprometeram a impedir Israel de atacar o Hezbollah. É frágil, inclusive, pelo termo que os iranianos usam, né, Américo, quando trazem todas essas questões que o Américo elenca aqui para a gente, tratando como um memorando, uma intenção, enquanto temos o Donald Trump falando em acordo de paz. A gente, claro, vai conferir esses desdobramentos. Américo Martins, que está conectado aqui conosco, hoje, inclusive, já vai trazer mais informações para a gente também sobre G7, porque Américo vai para a França acompanhar o encontro por lá e daqui a pouquinho conversa mais com a gente. Até já, Américo. Vamos com outro destaque internacional. Na Coreia do Sul, um tribunal condenou o ex-presidente Yoon Suk-yeol a 30 anos de prisão por conta de novas acusações relacionadas à tentativa de impor lei marcial no país em 2024. As acusações se referem ao envio de drones militares sobre Pyongyang, capital da Coreia do Norte, para criar um pretexto para a fracassada imposição da medida. O tribunal decidiu que o sul-coreano é culpado por abuso de poder e auxílio ao inimigo. Yoon nega as acusações contra ele. Os advogados afirmam que o ex-presidente não ordenou nem aprovou a operação. A sentença se soma a uma série de condenações contra o ex-líder conservador. Em fevereiro, um tribunal considerou Yoon culpado de liderar uma insurreição ligada à tentativa de instaurar a lei marcial. Ele foi condenado à prisão perpétua.